Em um mundo devastado pela guerra, onde a tirania parecia invencível e a esperança uma lembrança distante, uma jovem de apenas 18 anos ousou desafiar o impossível. Imagine a cena: França, 1944. O ar pesado com o cheiro da pólvora e o medo constante da bota nazista esmagando sonhos e vidas. Enquanto muitos se curvavam ou fugiam, ela escolheu lutar. Cabelos curtos, olhar firme, uma submetralhadora em mãos. Não, esta não é a protagonista de um filme de ação hollywoodiano, mas uma heroína de carne e osso, Simone Seguin. Uma adolescente que trocou os passeios no campo e os livros por emboscadas noturnas e o som ensurdecedor dos tiroteios. Ela se tornou um fantasma para seus inimigos, um símbolo de resistência feroz para seu povo. Mas quem era realmente essa garota extraordinária que, com a bravura de 1000 homens, ajudou a libertar sua nação? O que a impulsionou a mergulhar no coração da resistência, enfrentando um exército brutal com uma coragem que beirava a lenda? Prepare-se, porque neste vídeo, vamos desvendar não apenas os feitos incríveis de Simone Seguin, mas também o segredo por trás de sua audácia quase inacreditável, as táticas que a tornaram tão eficaz contra um inimigo esmagadoramente superior e uma verdade surpreendente sobre sua jornada que poucos conhecem, uma revelação que irá redefinir o seu conceito de heroísmo. Fique conosco até o fim, pois a história dela não é apenas sobre guerra, é sobre a força indomável do espírito humano quando confrontado com a escuridão, e a promessa que você recebe é a inspiração de que mesmo a menor das luzes pode perfurar a mais densa das trevas. Você está prestes a conhecer a verdadeira face da coragem. A imagem icônica de Simone Seguin, a jovem partisã com sua arma, correu o mundo e se tornou um emblema da resistência francesa. Mas essa fotografia, por mais poderosa que seja, apenas arranha a superfície de uma saga muito mais complexa e eletrizante. Por trás daquele olhar determinado, existem histórias de missões clandestinas executadas sob o manto da noite, onde cada sombra poderia esconder um perigo mortal. Vamos revelar as táticas de guerrilha urbana que ela e seus companheiros usaram para desestabilizar as forças de ocupação, transformando as ruas de suas cidades em armadilhas mortais para os invasores. E, como prometido, desvendaremos um detalhe verdadeiramente chocante sobre sua identidade e suas operações, um aspecto de sua vida na resistência que permaneceu nas sombras por décadas e que adiciona uma camada ainda mais profunda à sua lenda. Você vai se surpreender ao descobrir como essa jovem conseguiu não apenas sobreviver, mas prosperar em um ambiente de brutalidade extrema, e o que realmente significava ser uma mulher combatente em um mundo dominado por homens e guerra. Se você é fascinado por histórias reais de bravura que desafiam todas as expectativas, se quer desenterrar heróis e heroínas cujas contribuições foram cruciais, mas muitas vezes esquecidas pela história oficial, então este é o seu lugar. Inscreva-se agora mesmo no canal Ecos da Tropa e ative o sininho de notificações. Cada nova inscrição é um combustível que nos permite continuar nossa missão: pesquisar, produzir e trazer até você mais vídeos como este, resgatando narrativas poderosas que merecem ser contadas e que nos inspiram a sermos melhores. Não perca a chance de fazer parte da nossa comunidade de apaixonados por história e heroísmo. Para compreendermos a magnitude dos feitos de Simone Seguin, precisamos nos transportar para a França do início dos anos 1940. Um país outrora vibrante e orgulhoso, agora subjugado pela implacável máquina de guerra nazista. A Torre Eiffel, símbolo de Paris, observava em silêncio enquanto bandeiras com a suástica eram hasteadas, marcando a ocupação. Nas ruas, o som das botas dos soldados alemães ecoava como um lembrete constante da opressão. Racionamento de comida, toque de recolher, prisões arbitrárias, deportações e o medo. Um medo que se infiltrava em cada lar, em cada conversa. A colaboração com o inimigo, para alguns, tornou-se uma forma de sobrevivência, enquanto para outros, era uma traição imperdoável. Mas, mesmo nas profundezas desse desespero, a semente da resistência começou a germinar. Pequenos grupos, inicialmente isolados, começaram a se organizar, movidos por um patriotismo fervoroso e um ódio visceral ao invasor. Foi nesse caldeirão de angústia e esperança que Simone Seguin, nascida em 3 de outubro de 1925, na pacata cidade de Thivars, perto de Chartres, atingiu a maioridade. Filha de um agricultor e conselheiro municipal, ela cresceu em um ambiente rural, longe do epicentro político, mas a invasão alemã em 1940 mudou tudo. Ela viu sua terra natal ser profanada, a liberdade de seu povo ser roubada, e uma injustiça brutal se instalar. Diferente de muitas jovens de sua idade, cujas preocupações poderiam girar em torno de assuntos mais triviais, Simone sentiu um chamado interior, uma repulsa profunda pela passividade. Aos 18 anos, uma idade em que muitos jovens estão descobrindo o mundo, Simone decidiu que não seria uma espectadora da tragédia de sua nação. Ela tomou uma decisão que definiria sua vida: juntar-se à resistência francesa.
Adotando o nome de guerra Nicole Minette, ela mergulhou na clandestinidade, deixando para trás a segurança relativa de sua vida anterior para abraçar um futuro incerto e perigoso. Essa transformação não foi apenas uma mudança de nome, mas o nascimento de uma guerreira. Um dos mais ativos e combativos grupos da resistência francesa, com fortes ligações comunistas, não foi um ato impulsivo, mas uma decisão ponderada e carregada de significado. Como uma jovem, quase uma adolescente, sem qualquer treinamento militar formal, conseguiu não apenas ser aceita, mas também ganhar rapidamente o respeito de seus companheiros, homens mais velhos e experientes na arte da guerra e da clandestinidade. Seus primeiros passos na resistência foram marcados por uma audácia e uma inteligência que surpreendiam a todos. Inicialmente, suas tarefas poderiam parecer modestas, mas eram vitais para a engrenagem da luta secreta. Ela começou roubando bicicletas de soldados alemães, um meio de transporte crucial para a mobilidade dos partisans em um país com combustível racionado. Depois, vieram missões mais arriscadas, como o transporte de mensagens codificadas entre diferentes células da resistência, um trabalho que exigia nervos de aço, pois ser pega com tais documentos significaria tortura e morte certa. Simone também participou ativamente de atos de sabotagem, corte de linhas telefônicas e telegráficas para interromper a comunicação inimiga, descarrilamento de trens que transportavam suprimentos e tropas alemãs, e a destruição de pequenas infraestruturas vitais para o esforço de guerra nazista. Cada operação era meticulosamente planejada, mas o perigo era uma constante. Ela aprendeu a se mover nas sombras, a conhecer cada beco e viela como a palma da sua mão. Mais do que isso, ela aprendeu a manusear armas, desde pistolas e granadas até a icônica submetralhadora MP-40 alemã, que se tornaria sua companheira inseparável. Sob a tutela de combatentes mais experientes, ela dominou táticas de guerrilha, a arte da emboscada e a fabricação de explosivos improvisados. Sua coragem não era a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. E havia um tipo específico de missão, uma área onde sua frieza e precisão se destacariam de forma notável, preparando o terreno para os confrontos diretos que viriam. Essa especialidade, ainda velada, a transformaria de uma simples recruta em uma verdadeira caçadora. Junho de 1944. O mundo prende a respiração. As tropas aliadas desembarcam nas praias da Normandia. O dia D. A esperança renasce na França ocupada, mas a libertação está longe de ser um passeio. Cada centímetro de solo francês teria que ser reconquistado com sangue, suor e lágrimas. Enquanto as forças regulares avançavam, a resistência francesa intensificou suas ações, transformando-se numa verdadeira quinta coluna, atacando o inimigo por dentro, enfraquecendo suas linhas de suprimento, sua moral e sua capacidade de reação. E no centro dessa luta visceral, estava Simone Seguin, Nicole Minette, agora uma combatente endurecida, com apenas 18 anos, mas com a experiência de uma veterana. Sua área de atuação principal foi a região de Eure-et-Loir. Com seu grupo dos francs-tireurs e partisans, ela não esperou passivamente. A libertação de Chartres, sua cidade vizinha, em agosto de 1944, foi um batismo de fogo. A cidade histórica se tornou um campo de batalha. O ar vibrava com o som de metralhadoras, o estouro de granadas, os gritos dos feridos. Barricadas improvisadas surgiam nas ruas estreitas, e os partisans, em menor número e com armamento inferior, lutavam com uma ferocidade nascida do desespero e do amor à pátria. Simone estava lá, na linha de frente. Relatos confirmam sua participação ativa na captura de nada menos que 25 soldados alemães durante os combates em Chartres, um feito que beira o inacreditável para uma jovem de sua idade. Ela não se escondia. Rastejava por entre os escombros sob fogo inimigo, liderava pequenos grupos em assaltos ousados a postos alemães, sua submetralhadora cuspindo fogo. A ansiedade era uma companheira constante. Cada esquina podia abrigar um franco-atirador, cada porta podia esconder uma armadilha. O medo da captura, da tortura pela Gestapo, era real. Mas a visão da liberdade, a chance de expulsar os opressores, era um motor mais potente. Após Chartres, ela não descansou. Seu grupo seguiu para Paris. A libertação da capital francesa foi um momento de júbilo indescritível, mas também de combates ferozes. Os alemães não entregariam a cidade-luz facilmente. Simone esteve presente nos últimos e desesperados confrontos, caçando os últimos focos de resistência nazista, garantindo que a vitória fosse completa. Sua imagem, capturada pelo fotógrafo Robert Capa logo após esses eventos, com a boina, a arma e um sorriso desafiador, não é a de uma modelo, mas de uma guerreira exausta, porém triunfante, que olhou a morte nos olhos e sobreviveu para contar a história. Havíamos prometido desvendar o segredo por trás da audácia de Simone Seguin e uma verdade surpreendente sobre sua jornada.
Muitos, ao verem sua fotografia icônica, a jovem bela e armada, podem ter imaginado que ela foi uma figura mais simbólica, um rosto para a propaganda da resistência, talvez envolvida em ações de apoio, mas não na brutalidade crua do combate direto. Aqui reside a primeira parte da revelação. A realidade de seu envolvimento foi muito mais intensa e letal do que a imagem romantizada poderia sugerir. O detalhe chocante sobre sua identidade na resistência não era um disfarce elaborado ou uma linhagem secreta, mas sim a pura e desconcertante verdade de sua juventude, apenas 18 anos, combinada com uma eficácia impiedosa no campo de batalha. Simone, ou Nicole Minetti, não era apenas um rostinho bonito. Ela era uma combatente altamente eficaz, especializada em operações de guerrilha, emboscadas e, crucialmente, na captura e neutralização de soldados inimigos. Ela era, em termos práticos, uma caçadora de nazistas. Sua alcunha não escondia uma agente secreta com anos de treinamento em academias de espionagem, mas uma garota comum do interior da França que, movida por uma convicção férrea e uma coragem extraordinária, aprendeu a superar o medo paralisante e se tornou uma guerreira temida por seus adversários. A foto que a imortalizou, com a submetralhadora e a farda improvisada, não foi um clique casual no meio de uma escaramuça, mas sim um retrato posado logo após a libertação de Chartres, capturando a essência de uma jovem veterana que acabará de participar ativamente da expulsão do inimigo. Ela já havia provado seu valor em combate real e sangrento. Mas a surpresa mais profunda, talvez, venha depois do fim da guerra. O que aconteceu com essa jovem que encarou a morte e ajudou a libertar um país? Ela não buscou os holofotes, não tentou capitalizar sua fama recém-adquirida. Após o conflito, Simone Seguin guardou sua submetralhadora, deixou para trás o nome de Nicole Minetti e dedicou o resto de sua vida a uma profissão que contrasta violentamente com seu passado de combatente. Ela se tornou enfermeira pediátrica. A mesma jovem que enfrentou soldados armados, que viu o horror da guerra de perto, que tomou decisões de vida ou morte em frações de segundo, escolheu dedicar suas mãos e seu coração a cuidar de crianças doentes, a aliviar o sofrimento dos mais vulneráveis. Essa transição, essa dualidade impressionante entre a guerreira implacável e a cuidadora gentil, é a verdadeira revelação de sua força interior e de sua humanidade inabalável. Ela lutou para que outras crianças pudessem ter um futuro, e depois dedicou sua vida a zelar por esse futuro. A jornada de Simone Seguin, a jovem Nicole Minetti que ousou desafiar a tirania nazista, é muito mais do que uma crônica de guerra. É um farol luminoso que ilumina a extraordinária capacidade do espírito humano de se erguer contra a opressão, de encontrar coragem nas circunstâncias mais sombrias e de lutar apaixonadamente pelo que é justo e certo, independentemente da idade, do gênero ou da origem. Ela nos lembra, de forma visceral e inspiradora, que os verdadeiros heróis e heroínas muitas vezes emergem dos lugares mais inesperados, não dos campos de treinamento militarizados, mas do coração de cidadãos comuns que se recusam a aceitar a passividade diante da injustiça. Ao acompanhar a trajetória de Simone, você não apenas descobriu os feitos de uma notável combatente da Segunda Guerra Mundial, você se conectou com a essência indomável de uma mulher que, diante da brutalidade e do medo, escolheu a ação, a resistência e a esperança. A moral indelével desta história é que a verdadeira força não reside na capacidade de destruir, mas na convicção inabalável de proteger, na coragem de defender os ideais de liberdade e dignidade humana, mesmo quando todas as chances parecem contrárias. Que a bravura incandescente de Simone Seguin sirva como um espelho, refletindo a força que existe dentro de cada um de nós para enfrentar nossos próprios desafios, grandes ou pequenos, com a mesma determinação e integridade. Você acaba de testemunhar o poder de uma única alma em mudar o curso da história, e esperamos que se sinta profundamente tocado, satisfeito e realizado por ter conhecido essa narrativa de triunfo e resiliência. A história de Simone é um tesouro, e compartilhá-la nos enche de orgulho. E se a coragem de mulheres como Simone Seguin te inspira e te emociona, prepare-se, pois a Segunda Guerra Mundial foi palco de inúmeras outras heroínas cujas histórias são igualmente poderosas e aguardam para serem contadas. Convidamos você a assistir ao nosso próximo vídeo, onde exploraremos as incríveis façanhas das Bruxas da Noite, as destemidas pilotas soviéticas que espalharam o terror entre as fileiras nazistas em seus biplanos silenciosos. A saga da coragem feminina na guerra está apenas começando a ser revelada.